Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Continuando aí a nossa aula, né? Agora no módulo 29, na página 351 da apostila 2, nós vamos ter a introdução à química orgânica, ou como está escrito aí na apostila de vocês, a química do elemento carbono, tá? Então vamos lá, né? Para a gente introduzir, falar de onde veio essa palavra química orgânica, nós precisamos falar um pouquinho do histórico da química orgânica. Então, o que acontece? Então, Bergman, né, em 1767, ele dividia a química em duas grandes áreas, em química inorgânica e química orgânica. Os compostos orgânicos, né, o que ele falava e o que se acreditava? Que só aparecia em organismos vivos, né? Então, ele acreditava que tinha uma força vital que produzia esses átomos que, né, compunham os organismos vivos. Então, sem essa força vital, Bergman acreditava que não existia esse átomo, né, que a gente já sabe que é o carbono, do composto, né, do organismo dos vivos. E os compostos orgânicos eram só os compostos minerais, né, que não tinha vida, né, que só era de minérios, das rochas e tudo mais. Aí, né, o que aconteceu? No início do século XIX, né, eles conseguiram sintetizar o primeiro composto orgânico. Então, a teoria da força vital caiu por terra, tá? Então, Berzelius, né, ele descrevia, descrevia como Bergman, né, que para se ter um composto orgânico precisaria de uma força vital, ou seja, só a vida conseguia manter e sintetizar aqueles compostos, tá? O Berzelius acreditava que não podia, né, sintetizar esses compostos orgânicos, né? Bergman ele já viu que os compostos organoapressivos se comportavam de maneira diferente, né, dentre os outros demais compostos dos ambientes, os demais compostos em seres inanimados, igual de rochas, de pedra. Aí o Berzelius, ele, né, confirmando a teoria do Bergman, ele acreditava que para para formar os compostos orgânicos tinha que ter a vida, né, essa força vital. Aí depois, né, em 1828, tá, teve essa reação de Frederick Wöhler, né, a primeira síntese do primeiro composto orgânico, que foi a ureia. A ureia que está presente na nossa urina, tá, grande parte da nossa urina, ela está presente nos fertilizantes, tá? Nós vamos ver depois qual que é a função dessa ureia aqui. E como tem a amina, né, a gente se lembra lá do ciclo do nitrogênio para os vegetais, os vegetais precisam de absorver esse nitrogênio com a ajuda das bactérias que vão, né, fixando, reduzindo, oxidando até o vegetal conseguir absorver aquele nitrogênio para compor suas proteínas, tá? E ele então acreditava, então, com a síntese da ureia, né, que é muito usada em fertilizantes hoje agrícolas, né, caiu por terra a teoria de que só o compostos orgânicos, né, o que a gente sabe que hoje é o átomo de carbono, ele só existia em organismos vivos. Então ele viu que a gente consegue sintetizar, né, a gente conseguia sintetizar o composto orgânico no laboratório. Então a teoria de Berg não era tão adequada, né? Por quê? Porque composto orgânico existe mesmo no nosso organismo vivo. Você vê que a gente é feito de carbono, né? Tanto é quando ocorre um acidente que uma pessoa pega e fala, morreu carbonizado, né? Então, o que é esse carbonizado? É porque o carbono, né, se decompôs perante a explosão ali, o fogo que aconteceu, tá? Porque nossas células é puro carbono, tá? Então aí o Kekulé, depois, né, dele estudar esse experimento, ele dividiu a química, né? Ele, né, definiu a química orgânica como sendo a química que estuda os compostos do elemento carbono, tá? E a inorgânica, ele definiu que é a química que estuda os outros elementos diferentes de carbono. Embora nós temos alguns compostos, chamamos de transição, que tem o carbono, mas são bem estudados, são bem
usados como os reagentes nas reações inorgânicas. Então, nós temos, né, os carbonatos, igual nós temos aí o sal, carbonato de cálcio, tá? Usado para, né, aumentar o pH de um solo, usado nas construções civil, então tem o carbono aí. O ácido carbônico, que é usado, né, nos refrigerantes. A gente encontra ele na natureza, né, na chuva, que ela já é fracamente ácida por causa do ácido carbônico, tá? Ele é aquele ácido que se decompõe facilmente. Nós temos o dióxido de carbono encontrado na nossa atmosfera, o monóxido de carbono também, né, da nossa atmosfera. Então, as características gerais, né, dos compostos orgânicos, ou seja, dos compostos do elemento carbono. Então, eles possuem pontos de ebulição e fusão inferiores aos compostos inorgânicos, né? Então, eles têm estabilidade térmica, deu um aquecimento, eles já derretem e já se evaporam, visto que nós encontramos alguns gases que têm o carbono, né, na forma de gás, na temperatura ambiente. Isomeria, nós vamos estudar bem profundamente o que é isomeria. São compostos que têm as mesmas fórmulas moleculares, ou seja, os mesmos átomos e as mesmas quantidades, porém se comportam diferentemente, né, no meio ambiente. Solubilidade, grande parte é pouco solúvel, né, em água, porque a maior parte dos compostos orgânicos são apolares, então a gente viu que a água como elemento polar, ela não, né, se mistura com o elemento apolar, embora nós temos alguns poucos elementos orgânicos solúveis, como o álcool. O álcool é um elemento orgânico, nós vamos ver por que ele se dissolve tão bem em água, e açúcar também, né? Combustibilidade, então, em geral, eles são combustíveis, ou seja, reagem com oxigênio e liberam reação exotérmica, né, uma reação exotérmica liberando calor e luz, tá? E aumentando a temperatura ali daquele ambiente. Encadeamento, os carbonos, né, por causa da sua particularidade de fazer um grande número de ligação, ele liga entre si e formam cadeias carbônicas. E velocidade da reação, então eles são pouco reativos, então às vezes eu ponho ele para reagir com determinado elemento inorgânico que ele não reage com tanta facilidade, a não ser que eu tenha uma energia de ativação. Então eu preciso lá, ó, depende de ativadores, né, de energia de ativação, depende de luz, preciso de calor, pressão, catalisadores, tá? Então as características, né, gerais. Então, quando nós falamos, em geral, os compostos que são orgânicos, eles formam ligação covalente, porque eles vão ligar entre si, carbono e carbono, são ametais, então eles vão compartilhar os elétrons, né? E nós temos a presença do hidrogênio muito junto com o carbono. Então, além dele formar entre si, né, ligações, ele ainda liga, ele tem bem afinidade pelo hidrogênio, tá? Então, aqui ó, nós temos ó, o carbono, ele é apolar, né? Viu? Aqui eu já tenho um álcool aqui polar, tá? Por causa da presença do OH que vai puxar para cá, né? Vai puxar para o carbono, vai puxar para cá, então vai ter um vedor resultante para a direita. Então eu vou ter um composto polar, tá? Embora grande parte dos compostos orgânicos sejam apolares. Então vamos lá. Aí Kekulé, ele desenvolveu 3 postulados, tá? Primeiro postulado, o carbono ele é um elemento, o carbono ele é um átomo tetravalente, porque ele se encontra no grupo 14 da tabela periódica. Então, se ele tem 4 elétrons na camada de valência, então para chegar a 8 ele vai precisar de 4 para se estabilizar. Então, por isso a gente fala que ele é tetravalente, ele faz 4 ligações, né, para se estabilizar. Segundo postulado, as 4 valências do átomo de carbono são iguais entre si. Então, não tem uma preferência. Se eu tiver átomos diferentes que vão se ligar ao carbono, né? Então, por exemplo, é igual o cloro aqui, ó. Eu tenho aqui uma ligação de 3 hidrogênios para completar a tetavalência do carbono. Esse cloro, ele tem que estar necessariamente na esquerda, ele pode estar embaixo, da direita e em cima, tá? Então, as 4 valências são iguais. São de modo que eu coloco, né, as valências ali, os átomos ali, eu posso colocar onde eu quiser, o local deles, tá? Porque eu posso colocar em cima, posso colocar embaixo, porque essas valências são iguais, tá? Depois nós temos aqui, ó, o terceiro postulado, tá?
Então, os átomos de carbono, então já falamos, então foi Kekulé que postulou que que ele estudou o composto carbônico, que ele viu que eles ligam-se entre si formando um encadeamento, é assim que são formadas as nossas células, pelo encadeamento desses carbonos, tá? E com isso, nesse encadeamento, a gente pode classificar os carbonos. Como que é a classificação? A gente pode classificar ele de acordo com o número de carbono que eles estão ligados. Então, um carbono que a gente considera primário, quando está ligado a um carbono apenas. Carbono secundário, quando aquele carbono que eu estou analisando está ligado a 2 outros carbonos. Carbono terciário, quando aquele carbono que eu estou analisando está ligado a 3 outros carbonos. E carbono quaternário, quando aquele carbono que eu estou analisando pode ligar a 4 carbonos, tá? Então, só para a gente ter uma noção, tem um exemplo bem bacana aqui, eu vou analisar quantos carbonos primários eu tenho nessa cadeia aqui de carbono. Então, primeiro, esse primeiro aqui está ligado a só um carbono. Então, percebam que todos os vermelhinhos são carbonos primários. Por quê? Porque eles estão ligados a um outro carbono apenas, tá? O amarelinho, ó, todos os amarelinhos são secundários. Por quê? Ó, esse amarelo está ligado a 2, então é secundário. Esse amarelo está ligado a 2 carbonos. Esse amarelo está ligado a 1, 2 carbonos. Então, carbono secundário é quando está ligado daquele carbono que eu estou analisando, está ligado a 2 outros carbonos. O terciário, que é o verde, ela está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Então, ele é um carbono terciário. E o quaternário não forma nenhuma ligação com hidrogênio. Todos que estão ligando a ele são, né, carbonos. Então, ele é um carbono 1, 2, 3, 4, quaternário, tá? Então, é isso que eu classifico. Eu observo meu composto orgânico e vejo quantos carbonos estão primários. Eu vou olhar de um em um e analisar quanto que eles estão ligados, tá? E aí, né, o que a gente tem que falar, né, que normalmente os hidrogênios a gente não coloca, tá, na cadeia. Então, eu tenho que completar a tetravalência com hidrogênio. Então, se eu não tenho um átomo que não é hidrogênio, se eu tenho um carbono lá, né, só um Czinho, igual a gente colocou aqui, ó, né, vamos ver aqui, ó, no encadeamento. Aqui, ó, igual a gente colocou aqui, tá? Então, aqui, ó, esse carbono, ele fez só uma ligação. Tem que completar com mais 3, porque a gente lembra que ele é tetravalente. Então, eu tinha que colocar um hidrogênio aqui, um outro hidrogênio aqui, um outro hidrogênio aqui, tá? Então, se não aparecer as duas outras ligações, a gente considera como sendo hidrogênio. Igual, esse segundo carbono, ele já fez 2 ligações, então vai ter 2 hidrogênios ligados a ele. E os outros, ó, tudo 2 ligações, vai ter 2 hidrogênios ligados a ele. De modo que, igual ficou aqui, ó, né, na classificação, seja todo, tá? Cada carbono tem a sua valência, sua tetravalência preenchida. Então, se eu não tiver hidrogênio, né, se não tiver, eu completo com hidrogênio para chegar à tetravalência, tá? Então, a ligação covalente, né, que é aqui representada pelo tracinho, a gente pode ser classificada como sigma, tá? Que é a ligação simples, ou pi, que é quando aparece uma dupla ou uma tripla junto, né, acima daquela simples. Ó, toda ligação covalente simples é denominada sigma. Enquanto que a ligação pi só é encontrada, né, nas duplas e nas triplas ligações. Então, eu só tenho a ligação pi quando eu tenho a dupla e a tripla. A ligação sigma, né, é sempre a ligação simples. Então, vamos lá, né, pra gente entender. Ó, então, a ligação sigma é simples quando eu tenho uma dupla. Então, que tipo de ligações eu vou ter aí? Eu tenho uma sigma, que é a primeira, a que fez a primeira ligação, que ligou um carbono ao outro. E se eu tenho uma dupla, a segunda é a pi. Então, para esse composto aqui, eu tenho uma ligação sigma e uma ligação pi. Na tripla, né, então sempre vou ter uma sigma, porque ela que foi a primeira, né, a ligar o carbono. Depois foi acontecendo reações que foi aumentando as outras ligações. Então, nessa ligação, nesse composto com a tripla, eu tenho uma ligação sigma e tenho 2 ligações pis, tá? Nessa aqui que eu tenho uma dupla de um lado e outra dupla do outro, então eu tenho
duas ligações sigmas, uma de cada lado, que é elas que iniciam a ligação, e duas ligações π, porque eu tenho uma, né, formando duas duplas aí, tá? E pra gente finalizar, né, os compostos, nós falamos compostos orgânicos são combustíveis, tá? Então, como assim que eles são combustíveis? Então, eles reagem com o oxigênio e pegam fogo. Então, o tipo de reação que o aluno ele tem que saber é a combustão completa, tá? Então, o que é a combustão completa? Eu vou pegar um carbono, né, um elemento orgânico, reagir com o oxigênio, se ele tiver hidrogênio, vai formar o quê? CO2 mais água, tá? Sempre na combustão completa. Na combustão incompleta, eu tenho dois produtos diferentes. Eu posso ter a formação do CO com H2O ou da fuligem, que é representado só pelo C, com H2O, tá? Então na combustão completa, né, se eu tenho carbono e hidrogênio lá, se reagindo com O2, falou combustão completa, vai formar CO2 mais água, depois eu tenho só fazer o balanceamento. Se falou que a combustão incompleta, o exercício tem que me dar uma dica de qual então produto vai ser formado. Vai ser formado a fuligem, representado por C? Vai ser formado o CO, representado, né, o monóxido de carbono, representado por CO? Tá ok? Então, né, para a aula de hoje, nós vamos ficar por aqui e vocês farão para mim os exercícios da página 356, 357 com muita atenção, tá? Porque essa matéria aqui, ela é importantíssima para, né, a gente iniciar os conteúdos de química orgânica. E a gente tem percebido no Enem que o Enem está pegando bem essas questões, essa base da química orgânica, tá? Então, quando a gente chegar lá na frente, a gente tem que saber muito bem o que é carbono terciário, carbono primário, ligação π, ligação sigma, a tetravalência, lembrar que o carbono sempre vai fazer 4 ligações, tá ok? Então, façam para mim os exercícios, né, referentes a este módulo, que daqui a pouco estaremos corrigindo na nossa videoconferência, tá bom? Bons estudos, até a próxima!